Bom, pessoal, então vamos dar início a mais um ICEI Talks, né? O ICEI Talks, então, é um conjunto de palestras que o ICEI, o Instituto de Ciências Exatas e Informática, aqui da PUC Minas, oferece todas quartas-feiras, né, às 18 horas. E o nosso objetivo é sempre ter um bate-papo, uma palestra com algum profissional do mercado, com alguém que trabalha em alguma área bem específica, né? Porque a gente gosta de trazer temas variados sobre tecnologia, educação na área de tecnologia e etc. Eu tenho aqui hoje um convidado especial, que é o Lucas Mafra Vieira. O Lucas, ele é uma pessoa que se formou na primeira turma do curso de bacharelado em engenharia de software aqui na PUC Minas. O curso de bacharelado da PUC Minas, ele existe desde 2016, né? E o Lucas faz parte dessa primeira turma, juntamente com o Christian, que está aqui também hoje como convidado, veio assistir o Lucas, né? Bom, eu sou a Guta, eu sou a coordenadora do curso de Engenharia de Software, né? E é uma honra a gente ver essa caminhada toda. A gente já tem um ano de ICEI Talks, né? E nesse um ano a gente conseguiu trazer pessoas tão especiais aqui para falar para vocês. Todas as nossas talks estão gravadas, né? Então, se você acessa o nosso site, você consegue voltar no tempo aí e assistir qualquer uma dessas lives, né? E a gente fez algumas séries dentro do ICEI Talks. A gente tem um que é uma série voltada para carreiras e a gente tem uma série voltada para os nossos ex-alunos egressos, né? Então, hoje a gente traz o Lucas aqui como um ex-aluno egresso, querido do nosso curso, né? E ele vai contar para a gente um pouco, então, da trajetória dele, principalmente agora no Inter, né? O que ele vem fazendo no Inter, como que as coisas funcionam lá dentro do Inter, principalmente em termos de engenharia de software. Bom, eu vou deixar o Lucas se apresentar, porque o Lucas é que vai saber falar melhor um pouco da trajetória dele, né, para estar aqui com a gente hoje e para contar para a gente aí das experiências dele lá no Inter. A gente tem aqui diversos professores, colegas que se juntaram a gente, que estão aqui curiosos para saber, viu, Lucas, o que você anda fazendo. Então, tem aqui professor Laerte, professora Joyce, professor Rommel, professor Alisson, deixa eu ver quem mais que está aqui de professor, professora Sandra e professora Simone. Então, acho que dito isso, eu te passo a palavra, Lucas. Tá bom, Guta, obrigado aí. Boa noite aí todo mundo que está comparecendo aí. Agradeço demais a oportunidade, agradeço também a participação aí de todo mundo. Como a Guta falou aí, meu nome é Lucas, eu fui um dos primeiros aí do curso, né, de engenharia de software na PUC, no campus da Praça da Liberdade. Foi um curso que, assim, cara, eu sou suspeito para falar, acho que eu e meus colegas, a gente é bem suspeito para falar, porque a gente particularmente gostou muito do curso. Posso falar por eles também, porque a gente tinha assim, uma parceria muito grande durante o curso, a gente compartilhou muita experiência, compartilhou muito conhecimento aí no decorrer do curso. E aí, assim, cara, eu posso deixar bem claro que tudo que estava lá no curso, tudo que a gente viu, serviu de base para alguma coisa do mercado, serve de base para o que eu estou atuando hoje. Mais especificamente, hoje eu estou trabalhando aí lá no Inter como líder técnico do meu time, né? Hoje eu estou atuando lá no time de pagamentos, no time do Pix. Mais para frente aí eu comento um pouco mais disso. E aí a ideia mesmo é falar um pouco aí começar falando um pouco da minha experiência e como foi, né, no curso de engenharia de software. Um ponto aí importante que eu acho que tem no curso e que eu acho que valoriza muito o que a gente vê lá, né? E depois falar um pouco do que eu venho trabalhando lá no Inter, falar um pouco da nossa stack lá de back-end, que é o que eu tenho trabalhado hoje, mais especificamente. Vou começar aqui a apresentação. Tá dando para ver certinho aí, né, Guto? Tá sim, Lucas. Ok. Bom, falar um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional.
eu comecei aí no TI com um curso de técnico informática lá no Cotemig. Na época do curso eu já comecei a fazer estágio na área, inicialmente com infraestrutura e suporte. Logo em seguida, quando eu estava já na Cimig Telecom, comecei a mexer já com um pouco de desenvolvimento. Na época de desenvolvimento web, usando HTML, CSS, JavaScript, a gente tinha um back-end em PHP. E assim, inicialmente era um desenvolvimento focado em atender uma área administrativa lá da empresa. E aí um dos desenvolvedores, um dos analistas, né, que tinham lá na empresa, me chamou para participar com ele nesse desenvolvimento. E aí, assim, vendo a oportunidade, eu abracei, e aí desde então eu comecei a trabalhar somente com desenvolvimento. Aí, nessa época também, eu comecei o curso de engenharia de computação na PUC, e depois, que foi em 2015, e aí depois eu acabei descobrindo, né, o curso aí de engenharia de software, em 2016, que realmente, assim, quando eu li a descrição, estava eu e mais alguns colegas lá olhando sobre o curso, vendo o material, tudo mais, eu vi que, tipo assim, era um match 100%, que, tipo assim, tudo que estava lá na ementa, do que a gente ia ver e tal, tinha a ver com o que eu estava trabalhando e com o que eu estava buscando profissionalmente. E aí, depois da Cimig Telecom, né, fui trabalhar na Axion como desenvolvedor full stack, um foco maior no back-end aí. Passei pela Fitec também durante um ano, num projeto internacional da Ericsson, uma companhia de telecom da Suécia, também lá como desenvolvedor back-end. E no Inter eu estou aí desde o início de 2019, atuando também como desenvolvedor back-end. Ano passado, né, eu comecei a pós-graduação em arquitetura de software distribuído. Venho aí aproveitando muito do conteúdo da pós, algumas coisas bem atualizadas. Tive a oportunidade de rever, né, alguns professores da graduação. Já, como eu tinha comentado com a Guta, eu estava terminando o módulo dela agora nesse final de semestre. Também vi lá o módulo com o Romeu, que está presente aí. E aí, assim, é muito bom a gente rever, né, os professores e ver que não, tipo assim, tudo que a gente pegou com eles na graduação agora serve assim, uma base absurda para a gente continuar na pós e continuar progredindo no mercado. Falar um pouco da minha experiência com a engenharia aí, né, com a engenharia de software na PUC Minas, especificamente, mais do curso, né? Listei aqui alguns tópicos que a gente vê durante um curso, assim, bem geral mesmo, que é a parte de desenvolvimento de software em si. Diga. Deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Tem gente que ainda não está vendo a sua tela e parece que ela está demorando um pouquinho para trocar. Por exemplo, eu ainda estou vendo o seu slide da trajetória acadêmica. Quer que eu Será cancelo que aqui e volto? vamos começar de novo o compartilhamento de tela, só para garantir que vai dar tudo certo? Está aparecendo aí certinho. Espera aí que ainda está chegando. Você está usando o browser ou você está usando o aplicativo do Teams? Estou usando o browser. Tá. Como eu estou falando que às vezes atrasa um pouco mesmo e tem um pouquinho de problema, mas acho que não vai. Deixa eu só carregar que. Boa noite, Pedro. Deve ser esse atrasozinho, tá vendo? Ainda não chegou aqui a tela que o browser deve gerar. Posso tentar mudar aqui o tipo de exibição também. Só um minuto. Pois é, Christian, entrega aí o seu colega.
Eu vi que a Mariana está aí também. Mariana também é da primeira turma, né, Mariana? Então, essa turminha aí, olha, foi bem divertido de dar aula para vocês, viu? Eu mudei aqui, vê se com essa apresentação fica melhor. Coloquei em modo janela aqui, em vez de tela cheia. Olha, Yara e Lucas estão aqui também. Legal, não sabia, não tinha visto vocês, não, gente. Muito bom. Então, a turma que formou está completa aqui, né? Os 4 primeiros formandos da engenharia de software. Muito bom. O Lucas ainda não chegou aqui. Acho que o problema maior está sendo esse atraso que está dando, sabe? Mas alguém comenta no chat aí pra gente que não tá carregando? Só para ver se o problema é geral? Eles estão falando que está com atraso, que ainda está Sim. preto lá. Se você quiser, você pode me mandar a apresentação também para eu tentar compartilhar e ir caminhando. Te mando então. Tá. E agora, vocês estão conseguindo ver? Aqui para mim carregou. Beleza, então é só você ir me falando o que eu vou passando. Tudo bem. Pode, eu já estava no terceiro slide aí. Pode passar pelo segundo aí, só porque eu não sei se todo mundo conseguiu Não, visualizar. acho que o pessoal não viu, não. Então, aí como eu tinha comentado aí, né, um pouco da trajetória aí, só listei aí realmente a parte acadêmica, a parte de mercado aí que eu passei. E aí, como eu tinha comentado, né, comecei aí estagiando na área na época do curso técnico, e aí hoje fazendo a pós-graduação, tô lá no Inter já, né, como Tech Lead. A gente pode avançar, Guto. E aí o que eu tinha comentado aí, a questão da experiência no curso, né? A questão que eu tinha falado, alguns tópicos aí que eu coloquei, que são aí alguns pilares aí que a gente vê no curso, né? Um geral, assim, das áreas, né? Que é a parte de desenvolvimento de software, que, por exemplo, eu tinha já visto ali alguma coisa no curso técnico em questão de, basicamente, escrever código. A gente escrevia código, executava, gerava ali um software, alguma coisa web e fazia a execução daquilo lá. A gente não tinha nenhuma, tipo assim, não tinha nenhuma noção de o que mais que era impactado por aquele software e essas outras partes, né, esses outros tópicos aí da graduação ajudam nessa visualização. E aí tem a parte de processo de software, que é uma parte assim, importantíssima, a parte de gerência aí, com a questão de prazos, custo, de realmente garantir qual que é o tipo de projeto que a gente vai desenvolver, né? E a parte de arquitetura também, questão de onde que esse software vai ficar alocado, o que a gente vai utilizar de tecnologias, né? E aí, para mim, assim, um ponto fortíssimo do curso que todo semestre a gente via um crescimento muito grande, que era mesmo um trabalho incremental que a gente ia fazendo, né? Que era o TIS, como a gente conhecia, né? O trabalho interdisciplinar de software, que entra aquela questão de
pegar tudo que a gente está vendo durante o semestre e compor num trabalho. Esse trabalho a gente sempre acumulava o que já vinha dos períodos anteriores, então, assim, questões de artefatos, questões de metodologia que a gente já tinha visto, a gente ia incorporando isso tudo no projeto. E aí, assim, cada vez esse projeto é ficando maior em questão de processos que a gente ia implementando, em questão de maturidade de desenvolvimento de software, que é um dos tópicos assim, importantíssimos que a gente vê no curso e que, para a gente conseguir ter um desenvolvimento em alto nível, uma empresa grande trabalhar, né, a gente precisa ter uma maturidade de desenvolvimento. Não adianta simplesmente colocar ali vários desenvolvedores escrevendo linhas que não vão... no final, a gente não vai conseguir entregar um produto com qualidade. E aí, do TIS, eu coloquei também um exemplo aí, que foi o nosso TIS 5. Pode passar, Guto? Que a gente fez um bolão da Copa do Mundo, que inicialmente a ideia surgiu para a gente realmente fazer uma integração entre plataformas mesmo, né? A gente, durante o curso, vai vendo aí muitas tecnologias para desenvolvimento web, para desenvolvimento mobile, vendo um pouco dessa arquitetura, e aí a gente resolveu fazer a junção aí desses aprendizados, né, para a gente construir um app e colocar isso em prática, né? Então, tem aí um modelo visão geral aí do software, né? A gente com a parte Android, com a parte web, ali um web service responsável aí por armazenar os dados e tratar essas requisições, né? Então, assim, a gente parte daquele princípio de um parente que chega te pedindo para fazer um site, para fazer um app ali, que você vai fazer uma coisa ali pequena para atender, e já pensando numa escala maior, uma coisa que consiga atender aí várias pessoas, vários cenários, né, diferentes. Pode avançar também, Guto. Aí eu listei também um pouco do que a gente produziu nesse TIS. Coloquei alguns artefatos que a gente foi adicionando ao projeto. Então, assim, como eu comentei, lá do início do curso, a gente começa a ver coisas de desenvolvimento ali, mas a gente também começa a ver um pouco dessa questão do processo e da organização do software em si. E aí, assim, quando a gente está lidando com um produto diferente da escala dele, né? Se é um produto para atender de forma global, ou se é um produto para atender, sei lá, poucos usuários, que é um nicho muito específico e tudo mais, essa organização que ajuda a gente a chegar num prazo, às vezes, curto, né? E com um produto de qualidade. O TIS, a gente tinha aí um semestre para desenvolver e a gente conseguia, por conta dessa organização, dessa maturidade de desenvolvimento que a gente vai adquirindo durante o curso, chegar no final dele com um produto funcional. Então, assim, o objetivo geral era realmente treinar o que a gente estava vendo ali naquele semestre, porém, serve como um exemplo também para a gente usar no mercado de trabalho. Então, a gente tem muitos dos artefatos aí, são artefatos que, por exemplo, a gente gera aqui no Inter durante o trabalho. Muita coisa a gente usa na avaliação mesmo de uma nova implementação, na avaliação de que se a gente fizer de um modo A ou de um modo B, qual o impacto que isso vai ter para um cliente. Então, todos esses artefatos que estão listados aí, né, são artefatos que remetem a essa maturidade do desenvolvimento. Pode avançar, Guto, por favor? Acho que para mim aqui agora que não avançou. Tá difícil, né? Bom, eu estou com um slide aqui que é o contexto de trabalho da squad do Pix Inter. Tudo bem, eu não sei se para mais alguém agarrou, eu vou seguindo aqui pelo meu local. Tá. Bom, aí falando aqui um pouco da questão do contexto, né, de trabalho aqui do Inter, eu entrei aqui no Inter atuando mais especificamente com a conta digital PJ, que assim, é uma das
das linhas de produtos do Inter, né? E aí, no final do ano passado, na verdade, no segundo semestre do ano passado, né, veio esse desafio aí para mim, que foi trabalhar com o Pix. O Pix, no geral, né, foi um produto que nasceu muito rápido. A gente teve muito pouco tempo para desenvolvimento e para colocar isso no ar. A gente começou a trabalhar nele em meados de agosto, em questão do cadastro de chaves, que aí, para quem não está familiarizado, né, o Pix é a nova forma de pagamento do Bacen, né, pagamento instantâneo, que é o nome. E o pagamento agora, né, a ideia é substituir, né, tanto o TED quanto o boleto com a utilização do Pix, pelo fato de ser uma transação online. Então a gente tem um retorno direto, não precisa mais aquele problema de boleto que você paga num dia, vai compensar só no outro, ou transferência que, se não for interna, depois de um certo horário você não consegue fazer, tem que agendar no final de semana para segunda-feira, coisas desse tipo. Que aí tornam, né, a movimentação de dinheiro mais fácil e mais rápida, né, o que faz a economia girar mais rápido. Então, o Bacen veio com essa proposta de produto no meio do ano passado, e a gente começou esse trabalho em agosto com o cadastro de chaves. E aí, logo em setembro, a gente também começou com a parte de pagamento, mais especificamente, e um produto que era para ser lançado em novembro. Então, assim, é um prazo muito curto, aí 2 meses, um pouco mais de 2 meses, para ter um produto no ar. E aí a gente tem também uma questão de, o Bacen tem um backlog específico de coisas que todos os participantes do Pix têm que atender, e o Inter tem um backlog específico dele, que também trata os interesses do Inter de, agora que a gente tem essa nova forma de pagamento, vamos, por exemplo, pegar outro produto e integrar com essa forma de pagamento, facilitar a utilização aqui dentro de alguns serviços por essa nova forma de pagamento. Então, por exemplo, um dos serviços que foram integrados aí, ainda ano passado, né, ou na virada do ano mais ou menos, foi fatura de cartão para ser paga via Pix, que aí era gerado um boleto e, em vez de se pagar, né, o boleto efetivamente, vinha um QR Code também para pagamento via Pix. Então, assim, são uma concorrência aí, né, entre o backlog do Bacen e o do Inter. E aí a gente cai numa questão de o que a gente deve fazer, né, para conseguir atender ambos. Como eu comentei, chega numa parte realmente de gestão, né? A gente tem que conseguir organizar o nosso backlog, a gente tem que conseguir organizar as nossas prioridades, conseguir organizar bem cada prioridade ali na sua especificação, no seu requisito mesmo, para a gente conseguir uma entrega a tempo, né? Mantendo a qualidade, mantendo segurança, todos os principais aí pontos. Eu coloquei essas duas imagens aí, recomendo quem tiver o interesse aí a entrar nesse site que é o do próprio Bacen, né, que tem as estatísticas do Pix. Acredito que só jogando no Google por estatísticas Pix você consegue acessar. Lá dá para você ver esse volume de transações, igual que eu coloquei aí, né? Em novembro a gente começou, e aí a gente já está aí com 600 milhões de transações por mês. E aí tem outros dados lá interessantes, como o número de chaves cadastradas, número de chaves, por exemplo, por única, né, por uma pessoa. Então a gente tem aí cerca de, a última vez que eu olhei, passava de 80 milhões de brasileiros usando o Pix. E aí, assim, é um crescimento muito grande, e a gente que está atuando nisso, a gente vê nitidamente a migração mesmo das pessoas para a utilização dele, né? E aí é um desafio que cada vez vai aumentando. Pode passar, Guto. E aí chega na questão da metodologia de trabalho, né, que a gente tem que adotar. Lá no Inter a gente tem diferentes times, diferentes formas de trabalho. Acredito que em questão de metodologia ágil, a gente tem que verificar o que atende melhor para o time e para o contexto de trabalho. Então, por exemplo, a gente chegou uma época a discutir entre trabalhar usando o Scrum, porém a gente tem um problema muito grande
essa definição, né, de trabalho com o Scrum, que é a questão da sprint, né, ser uma carga de trabalho fechada, né, definida previamente, e das funções que são bem definidas. E aí eu digo isso porque a gente atua em cima de prioridades, e essas prioridades elas estão sujeitas a mudança a qualquer momento. Então, eu posso dar um exemplo recente. A gente estava trabalhando numa funcionalidade, e aí o Bacen colocou uma nova data para o agendamento, por exemplo. E aí a gente teve que dar colocar todas as nossas atividades on hold e focar na parte do agendamento, que entrou agora na virada do mês. Então, mais assim, uma coisa que, se a gente não consegue ter esse poder de mudança, se a gente estiver muito engessado ali na rotina do Scrum, a gente fica um pouco preso nisso. E aí a gente adota, então, o Kanban, né, seguindo aí com as dailies, com as weeklies, com retrospectiva, seguindo aí toda a rotina do Scrum para realmente manter ali uma proximidade entre o que está sendo feito e o que está programado, né, para ser feito e quando deve ser entregue. E aí a gente começa a atuar em cima de prioridades. Essas prioridades a gente tem a definição feita tanto com o time quanto com a nossa área de negócio, que é de onde vem assim uma referência do produto, do que é uma visão importante para o banco. E aí a gente também tem uma puxada, né, para essa prioridade do Bacen, ou seja, as datas, algumas datas são regulatórias, algumas datas a gente não consegue não entregar. Tipo assim, não existe essa possibilidade, porque a não entrega resulta em multa, resulta em todo um processo burocrático aí contra a instituição. Então, a gente adota essa flexibilidade de mudança, né, da nossa carga de trabalho de acordo com a prioridade do momento. E aí, a gente também tem uma questão das funções dentro do time que podem variar um pouco, no sentido de que, por exemplo, a gente chega no final de uma entrega, às vezes o time de back-end ele já não está com a carga de serviço cheia. Então, a gente consegue realocar essas pessoas para ajudar, por exemplo, num teste regressivo, ajudar com um suporte ao produto ou com suporte no desenvolvimento da front, no desenvolvimento do front-end, tanto na parte mobile quanto na parte web. Então, a gente consegue fazer essa transição entre alguns membros do time. E aí a gente consegue também, né, com isso, aumentar a força de trabalho onde a gente precisa mais. Como eu comentei, o Pix aí é um time recente, foi formado lá em agosto, só que dessas pessoas que foram formadas, assim, eu atuava no PJ, tinham pessoas que atuavam em outros produtos e foram puxadas para aquela entrega inicial. Então, quando a gente conseguiu a entrega inicial, algumas pessoas voltaram para os seus produtos e a gente alocou outras pessoas e vieram, assim, de acordo com o tempo que foi passando, foram entrando outras pessoas no time. Então, isso proporciona também que uma pessoa que entrou recentemente, que não tenha tanta experiência com o produto e tudo mais, ela consiga circular em algumas funções para realmente ajudar a pegar esse contexto, a pegar ali, às vezes, uma visão de fora, traz para a gente uma visão ali de algum problema, de alguma coisa que a gente pode melhorar. Então, vem toda essa questão. E aí tem uma parte muito importante, que é o DevOps, em questão de automação das entregas e agilidade. Como eu comentei, a gente não atuando em sprints, a gente tem a liberdade de também fazer entregas toda semana ou mais de uma vez por semana, dependendo do que a gente está atuando. E aí vem uma parte muito importante, que é automação dos processos de desenvolvimento. Muita pouca coisa no Inter é feita manualmente. Eu acredito que hoje é muito raro a necessidade da gente fazer alguma coisa manualmente. Isso entra no critério de a gente tem que ter uma área técnica muito forte em questão de plataforma, de ambiente, de cloud, para justamente a gente conseguir ter o código que foi
implementado agora, eu consigo daqui a 15 minutos ter ele em produção, em caso aí de uma emergência ou de algum bug que surja. Então, essa parte do DevOps é importantíssima nessa questão. A gente consegue rapidamente criar uma solução, implementar, colocar no ar e consegue acompanhar ela. Que aí mais para frente eu vou comentar um pouco mais esse monitoramento ali do que foi implementado. Pode avançar, Guta, por favor? E aí eu vou falar um pouco dos papéis, né, que a gente tem dentro do time como um engenheiro de software. E aí, assim, a gente pode ter foco em alguns papéis, a gente pode flutuar entre todos, mas eu acredito que não fazer nenhum deles é praticamente impossível no contexto de trabalho de um desenvolvimento ágil, de um time com flexibilidade. Eu acredito que o engenheiro de software ele tem que estar capaz ali de acompanhar o software durante todo o ciclo dele, todo o ciclo de vida dele. Desde do desenvolvimento, desde do pensamento ali sobre o que vai ser aquele produto, de como que ele vai funcionar, até a análise de performance, análise de monitoramento mesmo, vendo questão de throughput, questão de máquina, como que isso está alocado. E aí tem algumas funções aí, como criação de fluxogramas e documentos dos processos, isso tanto o processo do produto quanto interno ali do código. Então, assim, fazer mesmo desenho do processo, fazer fluxograma, isso é muito importante depois para a gente conseguir mapear, né, possíveis problemas, possíveis falhas ali no processo, às vezes onde que tem um lugar ali, ó, no fluxo tem essa brecha aqui que pode apresentar um problema futuro. Então, a gente já identifica, já trabalha em cima de ter uma contenção naquilo ali, para que lá na frente a gente não tenha um problema que cause a refatoração do processo inteiro. A gente tem que ter isso muito bem estruturado. E aí vai a questão de a gente faz o desenho do processo, faz a modelagem da solução, realmente começa a montar, né, qual que vai ser a arquitetura da solução, quais recursos a gente vai usar, se a gente vai colocar por exemplo, os dados em um banco relacional, se a gente vai usar um não relacional, se a gente vai ter, em que partes do fluxo a gente começa a ter cache, começa a ter algumas soluções para ganhar performance, a gente consegue já fazer uma análise e uma modelagem disso durante o desenvolvimento. Aí vem a parte do desenvolvimento do código em si, e em seguida vem a questão de esse código que eu implementei, né, esse código que foi escrito, o que eu tenho que permite que eu faça uma verificação em cima dele. Então, eu tenho que ser capaz de ter algum plano para conseguir verificar aquilo ali. Aí entram as questões de code review, a gente tem uma pipeline que valida testes, então aquele esquema, eu tenho que criar então testes para que seja validada a implementação. Então, no nosso plano de desenvolvimento, existe, por exemplo, a implementação de testes para que aquilo seja validado. E aí, a gente vem uma outra parte também, que é a questão de configurações de métricas e dashboards. Aí vem uma parte muito importante, que é, depois que a gente terminou a implementação, que já está no ar e tudo mais, como que eu consigo saber que a minha implementação está sendo bem utilizada? Como que eu consigo saber que a performance dela está boa? Como é que eu consigo saber, por exemplo, quais são os principais serviços ali que estão demorando a ter resposta? O que eu preciso melhorar naquele serviço? Se tem algum erro acontecendo? Sem a configuração de métricas, sem uma dashboard, sem um log bem detalhado, não é possível a gente fazer isso. Ou a gente vai perder muito tempo para conseguir encontrar alguma coisa. E aí eu volto na questão do cenário que a gente tem, que é um desenvolvimento ágil, entrega toda semana, tipo assim, novas implementações, novos requisitos toda semana. Então não dá para a gente ficar dias perdido procurando onde que está o problema, onde que está um erro. A gente tem que ter isso fácil, né? Tem que ter essa agilidade. A gente tem a parte também de monitorar as aplicações, que é igual eu comentei, ter a extração de quanto de recurso de máquina que está sendo utilizado, quanto de rede ali que está
está transitando para um lado e para o outro, em questões de chamada entre serviços e tudo mais. E, claro, depois da gente configurar métricas, configurar a especificação ali das máquinas, monitorar aquilo tudo, a gente vai encontrar pontos de correção, pontos de melhorias, a gente vai atualizar também componentes ali do nossa aplicação. Então, a gente tem que seguir novamente com o fluxo. Então, eu vou planejar aí o que vai ser realizado, eu vou planejar as próximas ações em cima ali do código que foi desenvolvido e começa o processo de novo, de criar uma nova solução e assim por diante. Pode avançar, Guto, por favor? Aí eu vou chegar na stack do Inter. Deixa eu ver só se carrega aqui. Aqui já carregou, hein? Aqui foi já. Bom, na stack do Inter, a gente falar assim do geral aqui que está na direita, né, stack do back-end. Hoje a gente tem arquitetura distribuída usando microserviços. Nossos microserviços aí são construídos usando Java 11, tanto o Spring quanto o Micronaut, dependendo aí da escolha do time, da escolha na solução. O Swagger como documentação de API, né? A cloud a gente tem a AWS. Hoje os nossos recursos todos são ou são da AWS ou ficam hospedados na AWS. A gente tem uma pipeline, né, de integração contínua e entrega contínua, né, que fica alocada no GitLab. Aí a gente tem o Kubernetes para administração dos serviços e um Deploy Canary, né, para evitar impactos em produção, né, após todo deploy. Em questão de monitoramento, a gente tem 3 ferramentas aí que a gente usa, 3 principais aí que eu listei. O New Relic, o Grafana e o Harness. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre eles. E na gestão de documentos e gestão do projeto em si, né, a gente tem o Jira e o Confluence da Atlassian e um CodeLabs e StackDocs internos. E aí, falando um pouco da arquitetura do Inter, a gente tem essa arquitetura de microserviços e um ponto importante que a gente tem é a questão de um framework interno que o intuito dele é a padronização dos microserviços. E aí a gente entra em alguns princípios, né, da questão da engenharia de software, que são objetivos que a gente tenta atingir para acelerar esse processo de desenvolvimento. Então, a gente começa a ter, nesse framework, a gente vai ter algumas implementações que já vêm direta nele e algumas configurações também, que são para, além de padronizar, a gente consegue acelerar o desenvolvimento. Então, a gente vem com alguns princípios, né, de generalização, de abstração, que são coisas que eu consigo usar em vários microserviços e que não necessariamente eu sei o que tem naquela camada. Aquilo lá fica uma implementação abaixo do meu microserviço. E aí é controlado por esse framework interno. E aí, a ideia desse framework interno, não sei se vocês já tiveram experiência ou não, por exemplo, se você vai num Spring.io para criar um novo projeto, você pode até já colocar ali algumas opções, algumas configurações ali, padrões que ele vai importar direto no projeto. Porém, muita coisa você ainda tem que fazer na mão. E aí, como a gente está falando aí, por exemplo, todos os nossos serviços vão usar o GitLab, todos os nossos serviços vão estar com pods no Kubernetes. Então, eu já posso, por exemplo, trazer essa configuração direto na criação do framework, na criação do microserviço. Então, quando a gente cria um novo projeto, eu não vou lá no GitLab, por exemplo, e dou criar novo projeto. Existe uma pipeline de criação que ele gera para mim um projeto já com esses arquivos básicos e com a configuração inicial. Então, isso acelera para a gente o desenvolvimento, por exemplo, de um novo serviço, que eu não preciso perder ali alguns dias configurando projeto, eu não preciso perder alguns dias ali preocupado de por exemplo, na AWS a gente usa os parameter stores para praticamente todo serviço, por conta de questões de autenticação e segurança. E aí, por exemplo, todo serviço eu tenho que ir lá e tentar implementar esse cara novamente. Então, ou então
copiar de outro código. A gente segue, né, o princípio da reusabilidade, que a gente já tem aquilo implementado e a gente vai usar aquilo em todo o serviço. Então, esse framework interno é, assim, sem dúvidas, uma coisa que a gente tem que ter num padrão de trabalho que a gente tem no Inter. A gente tem centenas de microserviços, não dá para ficar configurando cada um na mão ou cada um seguir o seu padrão. A gente tem que ter isso bem estruturado. Pode passar, Guto, por favor? E aí, falando um pouco da nossa infraestrutura de cloud, né? A gente tem a AWS, e aí tem os recursos da AWS que a gente utiliza. Então, Parameter Store, como eu comentei, as filas SQS para mensageria, Dynamo para armazenamento de dados, para colocar alguma configuração, algo desse nível. E a gente tem, por exemplo, S3 para armazenamento de arquivo, por aí vai. E aí, como eu comentei, a gente tem automação em tudo que a gente trabalha no Inter, para justamente acelerar esse processo. Então, imagina que eu quero criar uma nova fila SQS. Aí eu teria que, por exemplo, pedir permissão para a criação da fila, aí depois eu iria lá na mão criar uma fila, e aí entra naquelas questões de novo de eu criei a fila, mas aí eu coloquei algumas configurações que não atendem o meu serviço. Aí eu começo a bater cabeça de por que não está funcionando, por que as mensagens estão sendo excluídas, por que, por exemplo, eu não tenho uma DLQ para tratar as mensagens com erro, por que, tipo assim, a estrutura que eu montei não está funcionando. Então, a gente passa a ter a infraestrutura como um código, né? Que é a utilização do Terraform para essa automação. Então, toda criação de novo recurso, toda configuração de role, por exemplo, para microserviço, toda configuração de security group, a gente faz via Terraform, via essa integração do Terraform. E isso é justamente para a gente conseguir ter essa padronização e também acelerar o processo. Então, a gente vai ter todas as nossas filas com os mesmos parâmetros ali de criação. Lógico, às vezes eu preciso de uma configuração a mais ou específica, né, para aquele serviço ou para aquele recurso, a gente consegue colocar esses parâmetros nesse Terraform, né, que aí ele gera para a gente um template mesmo dessa criação. Então, a gente segue com essa automação que acelera bastante aí, o nosso dia a dia com a utilização dos recursos da cloud e também com a questão de permissionamento dos serviços e tudo mais. Pode avançar de novo aí, Guto, por favor. Aí a gente chega na nossa pipeline, né, do GitLab, questão aí, então, que são as validações que a gente tem no GitLab. A gente tem toda uma esteira que valida se o pacote se o projeto, né, se ele está conseguindo buildar, se o pacote dele está sendo gerado da forma correta, se todos os nossos testes implementados, se eles estão passando. Entram algumas questões também de qualidade, segurança, algumas validações internas lá do Inter. A gente também tem algumas ferramentas específicas que validam partes do código durante aí essa pipeline. A gente tem questão também de versionamento do microserviço, ou seja, geração de tag, a gente vai stepando ali as versões do microserviço e, por fim, a implantação mesmo do código que foi escrito, que é colocar ele no ambiente de homologação, colocar ele no ambiente de produção. Então, a gente tem a automação disso também, justamente para acelerar essa entrega semanal, se eu precisar entregar diariamente, né, várias entregas no mesmo dia, isso acelera essa entrega. Então, por exemplo, tem vezes que a gente trabalhou numa nova implementação que alterou uma série de microserviços. E aí eu preciso subir esses microserviços juntos. Eu consigo isso de fácil, né, fácil forma, de acordo com a pipeline ali que está configurada. Eu dei um exemplo, por exemplo, do Canary. Tem um tipo de deploy, né, que a gente tem utilizado hoje, que é deployment Canary, que eu faço uma cópia, né, do código que eu vou subir. Ele ainda não está ocupando o lugar do pacote de produção. E aí eu começo a desviar a rota da chamada de produção para
esse novo deploy. E aí eu consigo ver com porcentagens pequenas ali, né, de requisições que caem nessa nova instância que foi levantada, né, do Canary, se está tendo algum problema, se teve algum efeito colateral, se está tendo algum impacto ali no que está sendo enviado para a produção, né, no que está sendo implantado. Então, assim, são recursos que essa automação permite aí para a gente. E aí entra também a questão do Kubernetes. Hoje a gente tem a configuração, né, do... Guto, pode passar aí, por favor. E aí a configuração do Kubernetes, como eu comentei, também já fica lá preparada dentro do microserviço, na hora que a gente gera ele via pipeline, né? Criei um novo microserviço, criei ali um novo microserviço, uma lib, qual que for a necessidade da gente atender, né? E aí ele já vem para a gente com um arquivo de configuração que é a linguagem dele, né? A extensão dele é .yaml. E aí a gente tem o Kubernetes bem configurado através de cada serviço. Então, a configuração, por exemplo, de um serviço vai ser diferente de outro em questão de, esse é muito mais acessado, esse aqui faz um processamento mais pesado, esse aqui acessa muito mais, por exemplo, faz muito mais requests a uma base de dados, esse tem muito mais chamadas laterais. Isso diferencia no recurso que aquele microserviço está utilizando. Então, a gente tem um arquivo de configuração que permite para a gente definir essas propriedades ali do arquivo de uma maneira fácil, né? Então, eu consigo definir, por exemplo, a quantidade mínima de pods que aquele serviço vai ter, uma quantidade máxima que ele vai atingir, né? Eu posso configurar quanto de memória que aquele serviço vai ter, quanto de CPU que ele vai utilizar. Essas definições todas eu consigo colocar via esse arquivo de configuração. E aí, como eu comentei, a questão do papel de um engenheiro de software, que não é simplesmente colocar um sistema, um software em produção e pronto, morreu. A gente tem que ter o acompanhamento do que está sendo feito, a gente tem que ter um estudo de quanto de recurso que aquele software vai precisar. Toda essa parte, né, todo esse acompanhamento que a gente faz é justamente para quando a gente chega numa parte de configuração, a gente conseguir saber qual que é o recurso ideal e não simplesmente alocar o máximo disponível. Porque isso aí, por exemplo, no caso que a gente usa a AWS, o recurso que a gente solicitar lá, por exemplo, beleza, a AWS vai colocando, só que isso tem um custo. E aí chega no final do mês, vai vir uma conta milionária, né, para gente pagar, e aí na hora que você vai ver, o recurso foi subutilizado. A gente alocou várias máquinas para não utilizar nenhuma. Então a gente lá adotou a questão dos pods fazendo, né, a escala horizontal, onde cada vez que a gente precisa de mais recursos, a gente sobe um pod, e isso ajuda faz, né, com que a gente consiga reduzir também a ponto de que 3 horas da manhã até 5 horas da manhã, o volume de acesso é muito baixo. Então a gente consegue, através dessa configuração, falar, de 2 da manhã até às 6 da manhã, a gente pode manter 3 pods. E aí, à medida que for subindo o uso de memória, o uso de CPU, a gente alocar mais recursos, né? Colocar mais pods em produção. E aí a gente consegue ter essa dinâmica durante o dia, que isso envolve tudo no questão de consumo mesmo, né? De custo. Pode avançar, Guta, por favor? Aí vem uma ferramenta muito, muito importante que a gente tem no nosso dia a dia lá, que é o New Relic. O New Relic eu consigo tirar informações sobre cada serviço, eu consigo ver tempo de resposta do serviço, eu consigo ver throughput, consigo ver taxa de erro, consigo ver o índice APDEX dele, consigo ver qual que são os status code que ele está retornando. Isso diretamente do serviço ali rodando. E aí eu ainda tenho mais uma opção, né, que o New Relic me permite. Ele possui um agente de eventos onde eu posso configurar para
por exemplo, cada pagamento de Pix, eu mandar um evento para o New Relic, falando com ele, ó, mais um pagamento efetivado, e aí eu coloco, por exemplo, posso montar uma dashboard falando, hoje foram feitos 1 milhão de pagamentos no valor de 50 milhões, o somatório, né? Então, são informações que eu consigo enviar para uma tabela, né? Ele tem uma tabela não relacional, onde eu consigo ir colocando parâmetros que depois eu posso extrair para criar uma dashboard onde alguém de negócio, alguém que não tenha um acesso ao banco de dados ou não tenha um acesso ao microserviço, consiga visualizar ele e falar, ó, esse microserviço aqui tá rodando legal. Ele está com um tempo de resposta baixo, não está com uma taxa de erro alta, eu consigo deixar isso bem explícito para uma pessoa que não tem contexto nenhum do projeto ou não alguém que tem um conhecimento de baixo nível de questão de implementação, por exemplo, de acessar um Kubernetes e olhar lá direto quanto que está a utilização de memória, esse tipo de coisa. Isso aí a gente consegue colocar diretamente em dashboards para a gestão ou para a área de negócio acessar. E aí isso torna para a gente uma facilidade, né? A gente identificar, por exemplo, serviços que estão sofrendo com questão de processamento, a gente consegue ver serviços que, ó, esse aqui, durante um momento do dia, ele tem um pico de acesso muito alto, então a gente tem que ter um olhar mais crítico para ele. Uma coisa que eu fiz recentemente também, dá para pegar, por exemplo, todos os serviços que chamam um serviço específico e destrinchar por endpoint. Então, eu consigo saber qual endpoint que é mais solicitado pelos outros serviços, qual que é o serviço que mais chama aquele serviço, né? Ele tem um controle entre um parent chamando ali uma aplicação. Então, eu consigo ter esse rastreio também. E aí, todas essas informações, como eu falei, elas retornam naquela etapa, né, de planejar, de analisar, ver se tem alguma melhoria ali que a gente pode colocar, se tem alguma coisa que a gente pode implementar que vai ajudar o serviço, né, a não ter um processamento tão alto, a não ter um tempo de resposta tão alto, coisas desse tipo. E assim, através dessa análise, por exemplo, recentemente a gente viu que tinha um serviço que toda hora ele era consultado para pegar algumas informações. Então, o que a gente adotou no token de autenticação, a gente já manter essas informações vinculadas ao token, porque a gente não precisaria, por exemplo, fazer essa requisição toda hora. E aí, assim, a gente tinha picos diários de chamada, né, nesse serviço que chegava assim a 60, 80 mil chamadas. E aí foram reduzidas para 5 mil, 4 mil. Que aí a gente verifica, essas informações já estão presentes aqui, eu utilizo elas. Elas não estão, eu faço um fallback e chamo a consulta, né? Eu faço aquela consulta de novo. E aí a gente viu essa necessidade, né, de fazer essa alteração através dessas métricas que a gente disponibiliza. Hoje, por exemplo, está acontecendo, né, no o Interday, que o volume de utilização do app aumenta muito por questões das promoções na loja e tudo mais. E aí, na parte de shopping, né, do app. E aí, assim, hoje, como virou uma coisa comum pagar com Pix, isso impacta diretamente ali no meu produto. Então, eu tenho lá uma dashboard que durante o dia eu venho controlando, venho analisando, para justamente ver, ó, esse serviço aqui está tendo algum problema, isso aqui a gente precisa melhorar um pouco, justamente para não precisar que o serviço caia, e aí depois que ele caia, vem alguém de monitoramento mesmo, que é do time encarregado, né, por achar esses problemas ou ver esses alertas, né, de algum problema acontecendo, para vir chamar a gente. A gente já trabalha de uma forma proativa, né, com os nossos serviços. Pode passar aí, Guto, por favor. E aí vem a parte de gestão, né? Gestão e documentação, que aí, como eu comentei, tudo que a gente viu lá no curso, né, na graduação aí de engenharia de software, voltando a ser aplicado aí no mercado de trabalho. Então, a gente vai ter, por exemplo,
O Gira, que vai ter a organização ali, né, do operacional do time, ou seja, as atividades que a gente tem, o nosso backlog, quem está trabalhando com o quê. A gente tem lá um quadro Kanban, onde fica lá o que está pendente definição, o que já está em desenvolvimento, o que já está em homologação, em validação, code review, por aí vai. E aí, com isso, a gente consegue controlar exatamente cada atividade, não fica, por exemplo, uma atividade perdida, né? Isso aqui eu não sei. Alguém estava trabalhando, subiu, não sei. Lógico, a gente tem o controle disso tudo, porque também a gente tem o nosso Gira integrado com o GitLab. Então, os commits que são realizados no GitLab, a gente consegue identificar de qual card que ele tá atuando ali, né? O que ele está atendendo. E aí isso aí acelera também para a gente de mapear, né? O que está sendo entregue, o que ainda está pendente aí, subida e tudo mais. A parte do Confluence, a gente tem uma questão de glossário, fluxos, manuais, normas técnicas, basicamente uma documentação mais específica do produto. A gente, nos serviços, né, todo serviço nosso tem um README, onde a gente coloca algumas informações para quem for mexer nele, né, conseguir fazer deploy local, conseguir configurar ali variáveis de ambiente e tudo mais. E aí, fora do microserviço, a gente tem, né, no Confluence, o grosso do produto, que é o fluxo completo, alguns manuais, por exemplo, que o Bacen tem. O Bacen manda para a gente manuais do Pix, falando, o QR Code que é gerado, por exemplo, ele tem lá toda uma estrutura. E aí isso aí fica tudo mapeado no nosso Confluence, para que quem for participar do projeto, né, consiga entender o produto, consiga ali tirar dúvidas, questão de glossário. A gente tem alguns termos ali dentro do time de Pix que pode não ser comum para outro time do banco. Então é muito importante que a gente mantenha essa parte bem atualizada, bem de acordo com o que com a nossa realidade, né? Para que a gente não precise, toda vez que alguém entrar no time, a gente tem que perder assim, horas e horas repassando tudo, né? A pessoa, por estudar o que está lá, ela já consegue ter uma grande noção, e aí a gente consegue matar ali dúvidas técnicas ou algo mais específico que ficou. E aí a gente tem um Code Labs interno e um Stack Docs interno também, que ficam coisas mais específicas com desenvolvimento. E aí entra alguns tutoriais que a gente tem. Como eu comentei, a gente tem o nosso framework, e aí a gente, por exemplo, tem o changelogs do framework, tudo que é implementado, todas as correções que são aplicadas, todas as novidades. Agora a gente não está usando mais o agente X, a gente está usando o Y. E aí lá eles colocam sempre quando tem essas atualizações, e também dão uma descrição, né, um overview lá do que essa mudança tá, qual que é o ganho dela, né, o que ela está trazendo para a gente. Isso também fica descrito lá. A gente também tem uns exemplos de implementação. Então, por exemplo, o meu microserviço ele vai começar a consumir uma fila SQS. Lá vai ter um tutorial básico de como eu consigo colocar isso no meu serviço. E aí, volta num ponto muito importante, que é a questão da passagem de conhecimento. A gente não pode simplesmente fazer e esquecer do que a gente fez, que está lá pronto, e a gente não pode ter essa questão de, eu fiz aqui, se precisarem, me pergunta que eu vou lá e resolvo de novo. A gente tem que ter essa passagem de conhecimento, porque na TI, aquele esquema, um desenvolvedor sozinho não resolve nada. A gente tem aí vários fóruns na internet, a gente tem, dentro do Inter, a gente faz aí um chapter de passagem de conhecimento, a gente tem umas reuniões com a AWS que eles vêm fazer apresentações para a gente, apresentando novos recursos, novas plataformas que eles estão montando, tudo mais. A gente tem dentro por exemplo, o Pix, ele é um time de pagamentos que está dentro da conta digital. E aí, a gente dentro da conta digital, de 15 em 15 dias, de semana em semana, dependendo aí do volume de coisas que a gente tem para realmente passar, né, de conhecimento, a gente faz uma chamada com todo mundo da área, alguém se candidata a fazer uma apresentação, a apresentar ali
alguma coisa que está estudando, alguma coisa que viu que é interessante, que a gente pode começar a aplicar nos nossos serviços e tudo mais. E assim, apesar da gente ter um padrão, igual comentei com a questão do nosso framework, outros recursos de rede, a gente tem isso bem padronizado, a gente está sempre aberto a novas soluções. Então, a gente começou, por exemplo, tem time aí que está já desenvolvendo em Kotlin, tem time que está olhando a oportunidade de desenvolver em Go, por conta de, esse produto aqui ele precisa de muita performance, e aí com o Go eu vou conseguir atingir isso. Então, assim, não é que por conta da gente ter essa stack padrão que a gente só segue ela. Ela é uma referência por conta de realmente a gente ter essa agilidade de entrega, por conta de a gente ter muita coisa pronta e muita coisa que pode ser reutilizada. Tem muita coisa que a gente vê que está sendo usado em 1, 2, 3 microserviços, vamos transformar numa lib. A gente transforma numa lib, todo mundo começa a consumir aquela lib, e aí a gente consegue reutilizar aquele código. A gente tem uma facilidade de mudar ali, né, o que a gente está usando, justamente porque a gente segue alguns princípios de manter os nossos serviços com o mínimo acoplamento possível. Então, hoje eu estou consumindo uma fila SQS, amanhã eu quero trocar para um tópico do Kafka. Cara, isso é a coisa mais tranquila da gente fazer. Porque o fluxo em si, ele não é impactado pelo consumidor que existe, pelo handler, por nada. A gente já tem ali um padrão de deixar toda a estrutura permitindo essa mudança, né? De um recurso para outro sem gerar impactos grandes no que foi desenvolvido. Porque se a gente, por exemplo, precisar trocar de recurso, precisar trocar uma parte da solução, se a gente tiver que reescrever tudo, ou precisar trocar assim, os microserviços que comunicam ali entre eles, a gente está perdido, porque assim, é um trabalho que começa e não vai ter fim. E aí acho que essa questão aí, né, igual, por exemplo, o Say Talks aqui, de vir e passar aqui algum conhecimento, passar uma experiência, passar aqui um stack que vem funcionando tão bem, isso é muito importante para que a gente continue evoluindo. Então, assim, fez a graduação, fez a pós, cara, isso aí é um pontapé inicial, eu vejo como assim, porque sempre tem muita coisa para a gente aprender e, assim, eu vejo isso como uma importância muito grande, essa questão do curso que eu fiz de engenharia de software, do curso que eu estou fazendo de arquitetura distribuída, porque ele me dá uma base muito grande para quando vem uma pessoa me falar, por exemplo, de uma arquitetura front-end, por exemplo, eu não trabalho diretamente com front-end, mas pelo conteúdo que me foi apresentado, eu consigo chegar numa conclusão de que, por exemplo, a arquitetura de micro front-end que a gente tem hoje é muito boa, pelo fato de a gente consegue fazer deploys de partes pequenas, ou seja, a gente diminuiu ali o acoplamento do front-end, a gente consegue ter pequenas frações ali, né, do código alteradas e não impactar um montante, a gente não precisar fazer um regressivo do montante total, né? Então, assim, são coisas que agregam muito aí, né, para quem está atuando no mercado de trabalho, como desenvolvedor, como líder técnico, como QA. Acredito que qualquer área aí, né, que for seguida em engenharia de software, isso agrega muito. E é isso, né? Próximo slide aí, quem tiver dúvidas. O Inter também está com muita gente aí buscando aí um lugar bacana para trabalhar, um lugar com tecnologia de ponta. O Inter está aí também, ó, precisando aí de muita gente, tem muita vaga aberta. A gente também direto tem alguns programas aí de estágio, então também não é só aquele tipo de empresa que só contrata sênior, especialista, não. A gente também tem planos lá de carreira, né? Projetos com estagiários também. É isso. Muito bom, Lucas. Muito obrigada pela sua fala, pela sua palestra, né? Aprendemos aí um pouquinho do que é ser sangue laranja, né? Isso. Bom, Exatamente. eu tenho algumas perguntas. Se o pessoal também quiser perguntar, gente, pode ficar à Claro, vontade claro. de abrir o microfone ou de colocar no
no chat, né? Vou começar fazendo uma. Me conta qual que é o tamanho do seu squad do Pix. Quantas pessoas tem com você nessa equipe? Então, hoje a gente está com 8 pessoas, se eu não estiver enganado. Entraram algumas recentemente, no último mês aí a gente teve mais 2 contratações. Tem mais algumas pessoas para entrar. Acredito que em breve a gente deve estar aí com umas 10 pessoas, mais ou menos. Ok. Então, vocês mantêm um time relativamente pequeno aí dentro da metodologia ágil que vocês usam, né? Sim, sim. A gente está segmentado lá, né, entre conta digital, que é a nossa tribo, e aí dentro da tribo da conta digital a gente tem lá, por exemplo, pessoas, uma squad dedicada à sustentação, a gente tem uma squad dedicada à abertura de conta, tem a de pagamentos, e aí de pagamentos a gente tem de projetos, que cuida mais questão de boletos e tudo mais, e tem a do Pix aí, que é a que eu tô inserido. Jóia. Romeu está falando aqui que foi um show, viu, Mafra? Gostei muito da sua fala, do nível de maturidade do ambiente de trabalho de vocês. Muita coisa boa para a turma conhecer, tá? O Romeu aí, ó, uma referência do curso de graduação aí, ó, da pós também, questão aí, desenvolvimento web, trouxe pra gente um conteúdo aí muito bacana na graduação de desenvolvimento front-end, né, e de multiplataforma, entregando aí com o Ionic, com Angular. Isso aí hoje no mercado aí, por exemplo, do Inter lá, o nosso front-end é React. E aí é uma coisa que a gente pode, se em algum momento definirem lá que não querem mais usar o nativo, é uma coisa que pode ser implementada, né? Migração aí para usar React. Então, ele está falando que aprendemos muita coisa juntos, tá? Eu tenho mais uma pergunta, assim, relativa à escala. Você falou no início sobre vocês estarem atendendo 600 milhões de PIX, né? Para atender esse volume de PIX, você tem noção de como que os seus microserviços estão escalados? Assim, quantos microserviços, quantas instâncias de microserviços você tem rodando para atender isso aí? Você tem essa ideia? Então, aqueles 600 milhões lá é geral, né? Do Inter, se eu não estiver enganado, acho que de transação diária são 2 milhões que a gente tem. Então, seria uns 60 milhões por mês, né, de movimentação aí com o Inter. Então, vai variar, igual eu comentei, a gente tem serviços que são muito utilizados, tem serviços que são pouco utilizados, tem serviços que a chamada dele é mínima, é simplesmente para a gente passar uma informação para o front-end. Aqui a gente adotou uma estrutura também de back-end, que é BFF, né, que é o Back-end for Front-end. Então, tem muita requisição do front-end para o back, que é, por exemplo, para pegar como que uma tela vai ser montada e tudo mais. Então, não tem tanto processamento naquilo ali. Mas, por exemplo, o de pagamento, aí, que é o principal, nos horários de pico, ele fica com cerca de 15 pods, mais ou menos. E aí vem toda uma gestão de... você tem que ter um controle, né, dessa escala, né, desse auto-scaling que os serviços têm, e você também tem que ter uma distribuição, né, entre as requisições entre os pods. Então também tem o time de redes, ele atua, né, nessas melhorias aí para a gente conseguir padronizar o número de chamadas para cada pod. Não ficar, por exemplo, um pod recebendo mais requisições e ele não aguentar, né? Então a gente tem aí essa configuração também. Legal, muito bom. Gente, mais alguma pergunta? Senão eu vou monopolizar o Lucas aqui, só eu que pergunto. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta. Ô, Guta, eu queria fazer primeiro parabéns para o Mafra aí, né? Um show de aluno, um show de profissional, show de palestra, um cara que eu gosto demais dele, e ele sabe disso. Obrigado, obrigado. Grande Mafra. Eu queria uma pergunta que a turma sempre faz, né? Nessa esteira DevOps que vocês têm, como é o ciclo de atualização do software, né, que vocês têm para atender essa demanda do Pix aí? Quantas vezes vocês atualizam o software
com que periodicidade vocês atualizam o software na plataforma. Uma coisa que a turma sempre está muito interessada em entender aí, e eu particularmente gosto muito de ouvir isso. Então, hoje com a nossa pipeline aí do GitLab, a gente consegue fazer deploys assim muito rápidos, coisa aí de serviços que demoram mais para subir. A gente tem aí uma pipeline desde o commit até estar em produção, cerca de 30 minutos, alguns mais rápidos aí, questão de 15 minutos a gente já está com ele em produção. A gente vem atuando aí em algumas mudanças para acelerar esse processo. Por exemplo, alguns serviços, como eu comentei, estão usando Micronaut. Então a gente começou uma configuração para o GraalVM para acelerar esse deploy. Então, tipo assim, a gente tem pod hoje que fica pronta em assim 20 segundos, tem uma pod já pronta para aquele serviço. E aí isso ajuda na questão da escalabilidade. Agora, em questão de deploy, cara, por ter essa facilidade, né, essa maturidade aí da pipeline e de todo o processo que a gente tem, a gente consegue, por exemplo, fazer deploy diário, se for o caso. Teve um serviço que a gente subiu correção na segunda-feira, e aí, na terça-feira, por conta do Interday, eu quis acertar algumas configurações ali da pod para garantir que, se precisasse mais recursos, né, se as chamadas fossem muito grandes, a gente conseguisse escalar sem ter problemas. Então, assim, ontem eu fiz um deploy também. E aí, a gente usando, por exemplo, o deployment canary, a gente consegue fazer deploy a qualquer hora do dia. Já não fica mais aquela obrigação de eu tenho que fazer deploy 2 horas da manhã, porque aí o volume é baixo de clientes. Que aí entra num ponto também que o Pix é 24/7, então a gente tem que ter a disponibilidade 24/7, não adianta funcionar só 8 horas por dia, né? Só o horário comercial, senão o pessoal continuava usando TED, continuava com boleto. Não sei se responde tudo aí, mas... Com certeza, ficou muito bacana. Inclusive hoje é Interday, né? Interday. Quem quiser aproveitar os cashbacks, pode correr lá que tá rolando. Todo 7 de 7. A plataforma aguenta. Aguenta. Estou com mais uma pergunta aqui, Lucas, que é do Arthur, que está como nosso convidado aqui hoje. Ele está querendo saber como que é feito o Canary Deployment quando se tem código para ser atualizado ao mesmo tempo em mais de um serviço. Então, o que acontece? Eu consigo fazer o deploy do Canary para esses serviços. Por exemplo, eu tenho a instância principal, né? Tem a pod master, e aí eu vou subir uma pod Canary, que é o mesmo serviço, só que já com código atualizado. Eu consigo subir todos os pods do Canary sem mudar nenhuma requisição para ele, sem fazer esse switch aí de agora eu quero mudar o apontamento para o Canary. E a gente, na nossa pipeline, a gente tem configurado de quanto em quanto por cento a gente quer que as requisições caiam da master, saiam, né, da master para o Canary. Então a gente consegue configurar, por exemplo, num serviço mais crítico, eu vou colocar aqui 1%, aí depois eu coloco mais 5%, depois eu para, sei lá, 25%, eu consigo ir aumentando esse gradativo até virar essa chave por completo. E eu vou ter, por exemplo, esse serviço aqui, ele não tem uma criticidade muito alta, a alteração, por exemplo, foi só uma configuração ali de máquina mesmo, meter um pouco de memória, eu posso pular esse step do Canary, eu posso já fazer o deploy direto, que a própria configuração do Kubernetes, ele só vai liberar a troca, né, das pods quando todas estiverem prontas. Então, eu subo a pod nova, ela fica ali aguardando até todas estarem com status ok, e aí em seguida ele redireciona, né, as chamadas para essas novas pods e as antigas começam a ser desligadas. Então é um processo que para o time de desenvolvimento ele fica muito transparente. A gente não precisa ficar mexendo em configuração, a gente não precisa ficar fazendo nada manualmente. Isso aí a gente tem. E aí o importante é o que eu comento do Inter, que é um forte muito grande comparado com
outras empresas que às vezes não conseguem ter uma estrutura dessas. A gente tem times dedicados a isso. Então, a gente tem time de plataformas, a gente tem time de cloud, a gente tem times de SRE, a gente tem time que é dedicado, por exemplo, à nossa pipeline de CI/CD. A gente tem time que é dedicado ao framework, que é justamente para sempre estar elevando o nível ali dos nossos serviços, da forma de trabalho, né? E aí a gente não ter problemas com essas coisas. Muito legal, muito bacana. Arthur está agradecendo aqui, ó. Bom, Nada. a gente vai caminhando para o final, né? Eu achei muito bacana conhecer mais aí da sua experiência no Inter, da estrutura toda do Inter, né? E principalmente ver como que a engenharia de software está bastante presente lá dentro, né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos que eles são todos responsáveis por levar uma melhoria de engenharia de software aí para os ambientes de trabalho, né? Então, eu estou vendo que você está honrando isso aí, né? Isso aí. Eu acho que a gente atuando assim no mercado, a gente tem que tratar o produto como nosso. Beleza, é um produto do Inter, mas eu estou trabalhando nele, ele passa a ser um produto meu. Eu tenho que ter responsabilidade sobre ele, responsabilidade sobre a qualidade dele, sobre a segurança dele e tudo mais. Então, são assim pontos que a gente tem que ter mesmo de ser proativo com as novidades, ser proativo em tentar melhorar o produto. Não é porque a gente trabalha num lugar que não está bem organizado nem nada, que a gente vai largar de mão. A gente tem que sempre estar tentando ali melhorar essa maturidade mesmo do desenvolvimento. Acho que é bastante importante isso aí. Com certeza. Olha, você recebeu muitos parabéns, elogios aqui no chat, viu? O professor Marco Rodrigo já tinha saído, te desejou sucesso, professor Pedro também, tá? Aqui seu colega João Vitor também te desejando parabéns, a professora Luciana lá de Poços também te dando parabéns pela apresentação, o Gilson, o Christian, então seus colegas todos aqui te parabenizando, te apoiando aí por tudo que está sendo feito, viu, Lucas? Eu fico muito contente e orgulhosa, né? Acho que você não precisa, eu não preciso nem falar que você sabe, né? Mas eu acho que a ideia é essa, né? A sementinha foi plantada e agora vocês estão por aí espalhando, né? Essa engenharia de software aí, tá? Exatamente. Agradeço demais a oportunidade. Muita coisa que a gente quer falar, o tempo aí, se deixar, a gente continua falando, né? Arruma mais tópicos e vai falando, mas agradeço demais aí a oportunidade. Quando tiverem outras aí, também estarei à disposição. A gente que agradece muito a sua presença, seu tempo, né? Seu tempo aí organizando toda essa fala para gente, né? O professor Joyce está falando que é muito bom ver os nossos alunos brilhando, né? Então, a gente fica muito agradecido. Com certeza, a gente vai ter outras oportunidades de trazê-lo de volta, né? Trazer a sua turma toda. Eu fiquei muito contente de ver todo mundo aqui, viu, gente? Dando apoio aí para o Lucas, para a gente no ICI Talks, né? Então, esse espaço aqui é o espaço de vocês, é um espaço para a gente fazer essas conversas, esses bate-papos, essas discussões e reflexões, né? Então, quando vocês tiverem ideias também de assuntos, podem trazer para a gente, né? Tá bom? Aí tá o Lucas Henrique dando parabéns também, né? Então, a gente fica muito feliz, viu? Volte sempre, agradeço muito a participação de todos, gente. E a gente vai encerrando por aqui, então. Uma boa noite para todos.